Estou de volta aqui com o CBN Vitória para falar um pouquinho sobre os nossos animaizinhos de estimação, né? Porque mais do que amigos, viu, dos homens, os cachorros, particularmente os cachorros, eles também podem contribuir muito com seus tutores. De que forma? Eles podem desempenhar funções importantíssimas como cão-terapeuta, cão-guia, cão de assistência. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, de como eles atuam de formas diferentes, em situações diferentes. A minha convidada é uma médica veterinária, professora de universidade, especialista em intervenção assistida por animais. Minha xará Fernanda de Toledo Vieira, ela que trabalha com um projeto que fala dessas diferentes terapias com o apoio dos cães. Fernanda, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Fernanda, a gente tem, cada ano, né, tem uma nomenclatura diferente para falar do até então conhecido cão-guia, né? Uhum. Começou muito com atividade de auxílio às pessoas com deficiência visual. Isso. Quando a gente pensa na atuação dos animais de uma forma geral, mas a gente vê uma exposição maior, né? Falando sobre os cães, que eles vão acabar interagindo de forma melhor com o homem em determinadas situações, né? Uhum. O cão-guia a gente conhece já há mais tempo, que é um cão de assistência, né? Mas uma assistência bem particular que vai ser útil aí para guiar, né, o seu tutor, que é uma pessoa com deficiência visual. Mas a gente também tem os cães que podem auxiliar os seus tutores em outras condições, né, que a gente vai chamar de uma forma mais geral, que são os cães de assistência, que vão ter várias funções, né, para ajudar o tutor em alguma situação de emergência, numa crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou se o tutor tem crises convulsivas, né? E a gente também tem os animais que vão trabalhar, entre aspas, né, como animais coterapeutas nas intervenções assistidas por animais. Essas intervenções, a gente tem o cão atuando, mas a gente pode ter a presença de muitas outras espécies animais. A gente conhece muito, né, a ecoterapia, que nós vamos utilizar os cavalos, mas nas intervenções, de uma forma geral, a gente pode ter várias espécies animais. Eu sou coordenadora de um projeto de extensão chamado Animais Terapeutas, depois todo mundo vai lá no Instagram seguir a gente. E nesse nosso trabalho de intervenção assistida por animais, nós temos a atuação de cães, de gato, galinha, porquinho da Índia, peixinho, calopsita, coelhinho, hamster, né? Então são muitas espécies, nós temos até uma ovelha que atua com a gente. Então são várias espécies animais que podem atuar nesse trabalho. Nossa, já me apaixonei por isso. É maravilhoso. Eu sou apaixonada, sou muito suspeita para falar sobre o projeto, porque é uma paixão, assim, enorme que eu tenho por esse trabalho. E nós sabemos de todos os benefícios, né, que eles vão trazer para as pessoas que participam ali da intervenção. E isso faz com que a gente fique ainda mais apaixonada. Eu sou médica veterinária, né, então sou suspeita duas vezes, porque a gente ama os animais e vendo tudo de bom que eles podem trazer para a gente de benefício, essa paixão fica maior ainda, né? Mas quando a gente vai pensar no guia, por que o guia vai ser um cachorro, né? Pela facilidade mesmo do treinamento para esse animal. E várias espécies de cães podem ser utilizadas, mas o Golden e o Labrador vão ser mais utilizados, né? Pela sua facilidade ali ligada à inteligência, que são cães muito dóceis, e a capacidade de aprendizado deles, porque eles acabam aderindo de forma mais fácil ao treinamento. E aí o resultado, né, desse treinamento, ele vai ser muito melhor para que esse cachorro consiga desenvolver as habilidades para auxiliar a pessoa com deficiência.
Mas os Entendido. animais de assistência, né, a gente pode ter várias espécies, como na intervenção. Sobre o labrador Uhum. e o golden, eles têm que ser treinados desde bebezinhos quando nascem? Para ser cão-guia, sim. O processo inicia lá na seleção dos cãezinhos, né, os filhotinhos, ainda na ninhada. Porque vão ser observadas características, né, ligadas ao temperamento daquele animal, que vão ser necessários para auxiliar aquela função específica que ele vai desempenhar. Esses filhotes vão ser selecionados e eles vão então para uma família voluntária que vai participar dos treinamentos iniciais desse cão, que seriam um treinamento de comandos básicos. E só numa terceira etapa que esse cão, que vai ser o cão-guia, né, que vai então para o seu tutor, que é a pessoa com deficiência, para terminar o treinamento juntamente com a pessoa que ele vai auxiliar. Então é um processo longo, né, que varia aí de 18 meses até 2 anos, até que ele esteja pronto para realizar essas atividades, né? No caso do cão-guia, essas raças maiores, né, o labrador, o golden, eles precisam ter, além de toda a questão ali da habilidade, do treinamento, precisam ser animais que sejam mais resistentes fisicamente, porque são animais que terão uma jornada de trabalho longa. Eles vão acompanhar esse tutor ao longo do dia, talvez nas suas atividades de trabalho, né? Vão sair de manhã de casa, vão ficar a maior parte do dia fora de casa, vão muitas vezes percorrer longas distâncias com esse tutor, né? Seja fazendo caminhada até o tutor chegar ao trabalho ou para realizar as outras atividades da vida diária dele, ou vão pegar transporte coletivo. Então, eles têm que ter uma resistência maior pelas horas de trabalho que eles vão ter durante o dia. Fernanda, quando você falou que lá ainda, né, na ninhada, vocês conseguem identificar aquele animalzinho que tem condições de ser levado para o treinamento. Qual é esse perfil? Fiquei super curiosa aqui. É o mais bagunceiro, o mais serelepe, é o quê? Então, são aqueles animais que são... nem sempre ele vai ser o mais bagunceiro, mais serelepe, mas aquele que é mais focado, né? Porque ele precisa ter essa habilidade de se adaptar, né, às questões ligadas ali à facilidade de aderir ao treinamento, né? Então, nem sempre ele vai ser o mais bagunceiro, mas aquele que vai aceitar mais a intervenção para o treinamento. Né? Isso vai garantir um resultado melhor. Entendido. E para o cão de assistência? Hoje vocês têm utilizado muito para crianças autistas, não é mesmo? Sim, também são utilizados. O cão de assistência, dependendo da atividade que ele vai exercer, ele vai precisar ter treinamentos específicos. E segue a mesma raça? Golden? Não necessariamente. Aí a gente vai precisar pensar qual é a atividade que ele vai exercer, né? É uma atividade que requer também um trabalho por muitas horas, né? Ele precisa ter resistência física, ele precisa tolerar mais algumas situações. Então, talvez o Golden e o Labrador sejam os mais indicados, mas não necessariamente, porque esse cão de assistência, ele pode ser utilizado como apoio emocional para uma crise de ansiedade, para uma crise de pânico. Então, não necessariamente precisa ser uma raça maior, né? E que tenha essa resistência física. Então, até a escolha da raça e o tipo de treinamento vai depender da situação específica a qual ele vai
exercer, né? Qual atividade ele vai exercer? Eu tenho duas ouvintes aqui, dois ouvintes, né, Fernanda, falando exatamente do apoio do animal para enfrentar um período de muito estresse, de muita depressão, né? A Poliana diz, meus cachorros e gatos foram fundamentais para a minha cura, para a vida dela, né? Enfrentei uma depressão muito difícil e eles me trouxeram de volta. Muito legal isso, né? E eles não são de raça, tá? Falando, raça indefinida, né? SRD. E o Giovanni falando também, tem uma amiga também que o animalzinho foi fundamental para diminuir o estresse dentro de casa. Sim, até porque a interação com os animais, isso já é comprovado cientificamente, que essa interação que nós temos com os nossos animais de companhia, eles vão aumentar a produção de alguns hormônios, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, a ocitocina, que vão ser responsáveis por essa sensação de bem-estar. Então, são interações que estimulam a liberação de hormônios que vão nos fazer nos sentir bem. Por isso que a gente, né, vai reduzir toda aqueles sintomas da ansiedade, da depressão. Entendido. Toda essa conexão com o animal, né? Traz esse benefício. Existem trabalhos que mostram aqui. Existem trabalhos que mostram também redução da pressão arterial, da frequência cardíaca, e só pelo fato da interação, e isso somado, eu tenho um animalzinho de estimação e eu vou, então, ter um estímulo para realizar atividades físicas com ele, né? Eu tenho que levar para passear. Então, isso somado à redução da pressão, da frequência cardíaca, imagina, ter um animal de estimação reduz o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso. Né? Ó, a participação aqui de mais um ouvinte conversando conosco. Deixa eu exibir aqui o áudio dele. É o Franco. Franco. Eu não vejo, por exemplo, vira-lata, que acho que não existe cachorro mais resistente do que o cão vira-lata, nesses programas. Por que será? Fernanda, tem uma explicação aí para preferir o Golden? Olha, não, mas no Animais Terapeutas, ANAC, nosso projeto de intervenção assistida por animais, nós temos sim cães SRD, tá? Na verdade, nesses programas, né, ou projetos de intervenção assistida por animais, não importa a raça. O que importa é o comportamento daquele animal. Os animais, para intervenção assistida por animais, eles são selecionados a partir do comportamento. Então, eles precisam ser dóceis, eles precisam ter um comportamento previsível, eles precisam estar adaptados a diferentes ambientes, eles precisam estar adaptados a barulho, a movimentos bruscos, né? Eles têm que tolerar o toque, gostar de serem tocados. No caso especificamente desse projeto que eu coordeno, nós trabalhamos com crianças com a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. E nesse projeto, nós temos sessões de educação ambiental, musicalização, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, onde os cães eles vão auxiliar no desenvolvimento das atividades que são propostas por cada profissional. Eles vão motivar as crianças a realizarem as atividades que vão ser essenciais para o seu desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo que eles acolhem essas crianças, elas dão uma sensação para as crianças de que aquele ambiente é um ambiente seguro, porque eles estão ali felizes e tranquilos, né? Então a criança se observa, olha, se os animaizinhos estão todos tranquilos aqui, é porque aqui é um lugar legal. E a gente vai ter um desenvolvimento global. Então, nesse caso, eu não preciso que esse animal tenha um treinamento muito específico.
Eu preciso de um bom comportamento, né? Um comportamento previsível. E nós temos sim cães SRD. No caso dos cães guia, essas duas raças, né, o Labrador e o Golden, são mais comumente utilizados porque é um treinamento muito específico, né? Um processo muito rigoroso, onde eles precisam aprender muita coisa para que eles possam guiar o seu tutor com segurança. E essas duas raças, né, têm mais capacidade de aprendizado e a facilidade maior para aderir ao treinamento. Então, o resultado vai ser maior, porque é um processo muito longo, né? São 2 anos. Então, eles acabam selecionando raças que têm maior probabilidade de dar certo, visto que a jornada é muito intensa e longa. São 2 anos de treinamento para o animal? 2 anos de treinamento para ser cão-guia. Nossa, é muita coisa mesmo, Imagina, Fernanda. é muita coisa. É diferente de um treinamento de obediência. Então, por exemplo, um cão de assistência, dependendo da atividade que ele vai exercer, né? E um cão que vai fazer a intervenção assistida por animais, eles precisam de um treinamento básico de obediência. É algo muito mais rápido, né? Mais fácil de adquirir essa habilidade. O cão-guia, não. Vamos imaginar que esse cão-guia, ele precisa se lembrar, né? Ele precisa memorizar todo o trajeto que o tutor dele faz para ir ao trabalho, para ir ao médico, para ir aos locais de lazer. Então, imagine o tempo para que ele desenvolva todas as habilidades, né? Sem Além dúvida. de ter as questões ligadas à obediência. Ele não pode colocar o tutor dele em risco, porque ele acaba sendo os olhos do tutor. Né? Então, é um treinamento muito mais rigoroso, muito mais intenso. São muitas habilidades que eles precisam desenvolver. Fernanda, quanto que sai um curso desse para uma família que precisa de um cão-guia ou de um cão de assistência ou um cão-terapeuta? Os cães-guia, eles são doados, né, pelos institutos que fazem treinamento. Então, aqui no Brasil existem alguns institutos, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Inclusive, aqui no Espírito Santo, tem um centro de formação de treinadores e instrutores de cães-guias no IFES, no campus de Alegre. Olha que lindo. Lá eles contam até com uma área de treinamento, né, de formação para os cães. Então, esses cães, eles são preparados, né, eles estão treinados e eles são doados às famílias. As famílias precisam entrar numa fila de espera que é longa, né, porque é um processo muito longo para capacitar esses cães para serem cães-guia, mas eles são doados, então não existe um custo para você adquirir o cão. E o de assistência? O custo vai ser após, né? Para a família mantê-lo, né? Lógico. Para a família manter, né? E o de assistência é a família que vai ter que arcar com o treinamento. Né? Um adestramento, um treinamento específico para aquilo que eles querem que o cão desenvolva. Entendido. Mas não existe, né, um custo adicional. Seria ali um treinamento e a manutenção desse animal. E a gente sempre lembrando que os cães de trabalho, assim como os cães de companhia, né, eles precisam realizar as atividades sempre com bem-estar. Então, lógico, precisa ser bom para o tutor, mas precisa ser bom também para o animal. Então, é sempre importante que em todos esses programas, né, todos esses projetos onde nós temos os cães terapeutas, os cães de assistência, os cães guia, que eles desenvolvam as suas atividades com bem-estar. Sim, sem dúvida. Fernanda, eu vou dar uma paradinha aqui para o Repórter CBN. Eu volto contigo para fechar essa nossa conversa com o seguinte desafio, né? As dificuldades que a gente vê hoje, o embarque desses animais em voos, né? A entrada em lugares privados. Volto só para falar sobre isso, tá bom?
Tudo bem. Estou de volta aqui com a minha convidada, é a Fernanda de Toledo Vieira, médica veterinária, professora universitária, coordena um projeto chamado de extensão, né, de animais terapeutas na Universidade de Vila Velha. E a gente está falando sobre as diferentes ações aí de um cão-guia, um cão de assistência, um cão terapeuta. A Fernanda trouxe muitas curiosidades para a gente nessa pauta, vários ouvintes aqui falando, né, também do caramelo. E, Fernanda, essa dificuldade das pessoas entenderem que eles estão ali para ajudar. Sim. Na verdade, o caminho, né, para entrada em vários locais públicos, né, quando nós falamos de cães-guias, eu acho que isso já está bem difundido, as pessoas já entenderam, né? Porque até pela legislação, o cão-guia, ele tem direito legal de acesso a qualquer local público, né? E esse cão, ele tem uma certificação, então é mais fácil. Mas quando nós falamos de cães de assistência, os cães de assistência não têm os mesmos direitos de ir e vir, né, que um cão-guia. Então, eu imagino que a maior dificuldade esteja aí, né, entre os tutores que tem um cão de assistência. E eu acho que seria interessante que essa legislação, né, que ampara esse direito ao acesso dos cães-guias, que ela seja ampliada para os cães de assistência também. Uhum. Isso aí, né? Outro dia eu vi um embate de uma família no Rio tentando embarcar com uma menina autista e ela foi e o cão ficou, né? E foram 2 semanas até uma decisão judicial obrigando a empresa aérea a embarcar esse animal com ela. Pois é. Aí imagina o transtorno, sim, né? Desregula toda a criança que já estava ali com tudo na cabecinha dela, né? De que o seu cão iria embarcar junto. E aí 2 semanas depois a gente já criou um transtorno irreparável para aquele momento. Isso. Então eu imagino que a luta, né, das pessoas que dependem do cão de assistência deva girar em torno desta ampliação dos direitos para que seja igual o cão-guia. Isso né? aí. Porque são animais de apoio emocional, né, mas que são tão necessários para algumas pessoas quanto o cão-guia. Isso aí. Fernanda, e os demais animaizinhos que você falou aí, né? Que você mencionou, tem o peixinho, o coelhinho, o porquinho da Índia, como é que é isso? Isso, a galinha. A galinha. A ovelha. Então, todos esses animais são animais que têm comportamentos previsíveis. São animais dóceis, né? Animais de companhia, que cresceram na companhia dos seus tutores ali bem próximo. Então, eles têm comportamentos previsíveis, né? E são muito úteis durante a sessão. Nas sessões, né, de educação ambiental, nas sessões de terapia ocupacional, são feitos muitos estímulos sensoriais. Então, só o fato da criança fazer carinho nesses animais que apresentam diferentes coberturas corporais. Então, se eu falo de um cachorro que tem um pelo longo, mais macio, ou um cachorro que tem um pelinho curto, mais durinho, ou a pena da galinha, o pelinho do coelhinho e do porquinho da Índia, que é diferente, só esse estímulo tátil, ele já estimula a formação de conexões cerebrais, né, de sinapses, que vão aumentar a capacidade cognitiva da criança. Uhum. Às vezes, o olhar que ela consegue estabelecer, né, a manutenção ali do contato visual, que algumas podem ter dificuldade de fazer com outras pessoas, mas elas conseguem fazer esse contato visual com o animal. Se sentem bem, acolhidas, né, sentem segurança e motiva demais a desenvolver as atividades.
Então, nesse sentido, né, da motivação, do acolhimento, da segurança, não importa a espécie. E muitas vezes, quanto mais diferente é o bichinho, mais motivado eles se sentem de realizar a atividade junto com aquele animalzinho. Entendi. Então, nas nossas sessões, né, de educação ambiental, a gente leva muito bichinho diferente e as crianças, assim, você vê no olhar a alegria e a motivação para realizar aquela atividade perto do animalzinho. Muitos têm dificuldade na linguagem, né, e na fala, e conseguem pronunciar o nome daqueles animais, se sentem motivados a chamar aquele animalzinho. Então é algo assim muito prazeroso de ser feito e recompensador. Entendi, Muito bom. legal. Ô, Fernanda, obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade. Deixa o seu Instagram aí, que você falou que a gente vai conhecer o projeto lá. Isso, @animaisterapeutas. Animais Terapeutas, gente. Todo mundo lá que tiver mais curiosidade de saber como é que funciona. Ela é professora da UVV. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra gente. Combinado. Bom dia, viu? Bom dia, obrigada.